Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, de nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos dessa noite. Perante Jesus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses 3:23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude, para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes de ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para o destino sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo, com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem e desvantagem, da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. A administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos ciclos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais,
Fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre, amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Então, na semana passada, a seguinte orientação da espiritualidade boa, os mentores inspiraram a continuação das tarefas conforme os padrões ensinados pela codificação. Os fundadores desencarnados acolheram gentis em contínuas tentativas de auxílio, mas eram todos rechaçados pela imprevidência dos revolucionários descuidados, mostrando que a casa espírita ela sempre tem o apoio da espiritualidade superior. Sempre. Imagina, Jesus prometeu para a gente que onde existisse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, lá ele estaria. É aqui que acontece, não só no templo espírita, mas qualquer templo religioso, a assistência não falta, em momento algum. O problema é o que os trabalhadores estão fazendo diante dessa assistência. Porque é como o comentário para mim faz logo a seguir aqui. Os benfeitores estão sempre orientando e inspirando, mas o trabalho não é imposto como os das sombras. E se são rechaçados, deixam as pessoas entregues ao seu livre-arbítrio. Então é isso que a gente tem que entender. Não é porque você está trabalhando em nome de Deus que você vai ter tudo colorido e já feito, de mão beijada, para que recaia sobre você. De jeito nenhum. A gente precisa entender a lei do progresso, sabe? Essa lei do progresso está tão muito bem explicada lá no livro dos Espíritos da gente. A lei do progresso ela tem duas grandes vertentes, sabe? Existe a lei do progresso, do endoprogresso, que é Deus atraindo todos os filhos dele para o caminho do bem. Deus jamais vai desprezar o filho dele. Jamais. Todos nós, esse mundão lá fora que está aí, todos eles estão recebendo pensamentos sugestivos para ir em busca do progresso espiritual, sem exceção. Sem exceção. Esse é o trabalho de Deus para com seus filhos. Agora, o autoprogresso é uma força resolutiva do Filho de Deus que resolve se dirigir no caminho do endoprogresso que Deus está sugerindo para ele. São coisas diferentes. Então, o Filho de Deus, ele vai resolver em que momento ele vai querer seguir aquele endoprogresso que Deus está sugerindo para ele. E essa capacidade de ter essa resolução é o que a gente chama de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é isso. É você resolver, escolher, usando a lei de liberdade para ir no caminho correto. Só isso. E mais nada. Então, cada um de nós aqui
tem que analisar qual a resolução que a gente está tomando. Porque entenda como é a coisa. Isso é muito delicado, sabe? Isso é motivo para a gente fazer grandes reflexões na vida, sabe? Cada filho de Deus, independente de qualquer coisa que chegue até ele tem todas as armas que Deus vai estar dando para que ele use para vencer suas dificuldades. Você tire por você e depois estenda isso aos outros. Você usou essas armas que Deus está te dando? Você acha que os outros lá fora estão usando as armas que Deus está dando para que cada um vá em busca do seu progresso espiritual? Não estão. E te digo uma coisa que é muito delicada. Principalmente a gente que é médico. A grande maioria das pessoas que a gente atende, entende? E que a gente mostra o caminho da solução dos problemas, porque nosso relacionamento com o outro também é sugestivo. A gente já estudou aqui várias vezes relacionamento entre irmãos, entre amigos, entre marido e mulher, entende? É um relacionamento horizontal, onde vai existir só uma coisa: sugestão. Ninguém vai fazer outra coisa fora isso. Só no relacionamento vertical é que você sai da sugestão e entra na direção e na orientação, que aí é de pai para filhos, entende? Às vezes de filho para os pais. Então, o nosso relacionamento lá, a gente usa a sugestão com a persuasão para que a pessoa siga o caminho do bem. Não segue. A gente estava falando aqui de casos que a gente atendeu há 20 anos atrás, há mais de 20 anos que eu atendi hoje, entende? E de uma pessoa que está sendo encaminhada para fazer um eletroconvulsoterapia, porque a quantidade de medicação que ela já tomou já não faz mais efeito. O neurônio da gente, ele funciona à base de dois mecanismos, sabe? De neurotransmissores, que é estímulo químico, e da parte elétrica do cérebro. Tem pessoas que usam tudo que é neurotransmissor para suas doenças cerebrais e neuropsiquiátricas, entende? Esgota, acabou. Eu estou falando dessa paciente há mais de 20 anos que a gente atendeu, entende? Esgotou tudo, não responde mais a nada, entende? O negócio dela agora é tirar a vida. Já tentou de várias maneiras e, graças a Deus, não conseguiu, entende? Então só resta uma saída para ela agora, é eletroconvulsoterapia, porque outra coisa não tem mais, sabe? Não existe. E a gente estava vendo e estava conversando, e eu cheguei em casa e eu fiquei pensando, quantas a gente já atendeu aqui na Casa Espírita? Quantos a gente já atendeu lá no consultório? E você tira a capacidade de a pessoa aderir à sugestão quando ela segue aquilo que a própria doutrina mostra que deve ser feito. A grande maioria não segue. Não segue a orientação de Deus com pensamentos intuitivos, não segue a orientação dos protetores através do sono, não segue a orientação de terceiros, quando você convida para o caminho do bem e da verdade. Sabe por quê, gente? Porque a verdade cobra. A verdade nos convida ao dever. E deveres são obrigações morais que a consciência nos impõe. O dever cobra. E o dever está na tua consciência. E quando ele cobra, que está na consciência, e nego é convidado a pulso, porque ele mesmo é que está cobrando dele, com a consciência dele, a fazer diferente, ele foge. Ele foge. Porque ele prefere viver no auto-engano. E no auto-engano ele vai encontrar o quê? Ganho secundário, crenças limitadoras ou mudanças bruscas e intempestivas. São as três faces do auto-engano. Então, às vezes me preocupa muito quando eu vejo a doutrina espírita sendo explanada de uma forma superficial, com simplismo, não é com simplicidade, é com simplismo. Porque quando ela é feita desse jeito, você não está convidando ao dever.
Você não está tocando o coração do outro para que ele sinta as obrigações morais que a consciência dele impõe. E quando isso não acontece, ele entra na zona de conforto. E entrando na zona de conforto, para ele ali está bom. Porque ele não precisa fazer esforço para mudar. Porque a doutrina não está levando nenhum esclarecimento profundo para ele. E aquilo que ele está fazendo, está recebendo de acordo com aquilo que ele entende. Então ele vem, escuta meia dúzia de palavras que não tocam o coração dele, vai lá, toma os passes, né? E acha que tomando passe, e ali já está tudo bem, está pronto para mais uma semana de luta nas ilusões dele. Gente, pelo amor de Deus, não é assim. Doutrina espírita não é isso. Kardec falou várias vezes, o fenômeno é secundário. O que é prioritário na doutrina é a qualidade moral que deve ser trabalhada. Mas a gente vê o processo inverso. A gente vê pessoas valorizando mais fenômeno que é passes, que é água fluidificada, do que trabalhar qualidades morais, levar um conhecimento de peso para que a pessoa mude. E é nessas horas que a gente fica perguntando, onde é que fica a nossa responsabilidade? Porque a gente estava revendo casos aqui de pessoas que tentaram se matar várias vezes. E que a gente não levou a verdade para elas. A gente convidou elas à mudança. Mas elas não escolheram o caminho do esforço nem do dever. Ficaram na ilusão. Você sabe que isso, eu acho que todo trabalhador espírita tem que parar para refletir, sabe? Porque Deus não vai agir de fora para dentro com força impositiva. Deus vai agir de dentro para fora, convidando a deveres maiores que estão ao nosso alcance. Porque mandamentos são deveres maiores que a gente deve praticar. E quais foram os mandamentos que Jesus deixou para a gente? Não é para amar a Deus sobre todas as coisas? A gente ama a Deus sobre todas as coisas, porque se eu amasse a Deus sobre todas as coisas, eu amaria a verdade. E eu amaria muito mais a verdade do que a mim. Então eu iria trazer coisas da verdade para a minha vida pessoal, que ia mudar o meu interior, minha maneira de viver, de encarar a vida. Então a gente deve levar a verdade. E a gente deve ficar muito preocupado, muito pensativo. Porque se a gente não estiver levando a verdade com V maiúsculo, você vai ver uma casa espírita cheia de pessoas mergulhadas no auto-engano. E cuidado, porque quem vê a aparência não vê a essência. A gente precisa refletir. E refletir muito, sabe? Porque quando chegar do outro lado, a gente vai receber as imposições morais que a nossa consciência vai nos impor. E a gente vai ter que responder pelos nossos atos. E muitas vezes a gente vai olhar para trás e dizer, eu poderia ter feito melhor. Eu tive condição de fazer melhor. Eu tive o entendimento para praticar a verdade. Faltou esforço, paciência e, acima de tudo, essa palavra chamada coragem. Porque é o que falta nos outros para não seguir o caminho da verdade. Falta coragem. Então eles ficam no auto-engano. E eles ficam procurando alguém que fortaleçam eles no auto-engano. E o duro é que encontram um monte de gente que também faz isso. Porque são muitos trabalhadores espíritas que vivem no auto-engano. E é como Jesus falou: cego e conduz cegos cairão todos no abismo. Então que a gente pare, pense e reflita, porque ainda há tempo. Ainda estamos encarnados. Não sei por mais quanto tempo.
mas ainda estamos encarnados. Olhemos para trás e vejamos como foi o nosso desempenho do nosso trabalho, porque isso faz parte do autoconhecimento. Pratica o autoconhecimento seu dentro da doutrina. Analisa qual foi tua conduta diante dos outros, se você levou a verdade ou se você foi alisando cabecinha, dando tapinha no ombro. Porque você vai ter que responder por isso. A força divina é isso aqui, sabe? Ela não vai forçar, ela vai deixar que você use do seu alto progresso, analisando com seu livre-arbítrio o que você vai seguir ou deixar de seguir. Quando a gente está usando o nosso livre-arbítrio só do ponto de vista pessoal, tudo bem. Se lascar vai ser você mesmo, tá entendendo? É você que vai se comprometer. O problema nosso é quando a gente usa o nosso livre-arbítrio do ponto de vista social. Aonde a gente vive. Não é só uma mulher com marido, com filho. Não é só no meio de trabalho lá fora, porque isso não te convida a grande empreendimento, ou você ter que respeitar muitas vezes as pessoas que estão acima de você, que você deve obediência, e aqueles que estão também ao teu lado, que você deve respeitar pela religiosidade, que cada um vai fazer suas escolhas. Mas dentro da casa espírita, não. Aqui não. Aqui não tem desculpa. Aqui não tem justificativa. Aqui não. Você pode encontrar explicações, mas justificativas jamais. Muitas vezes as pessoas explicam a sua maneira equivocada de viver, achando que estão justificando. Não, o que justifica é o que está de acordo com a lei. O que justifica é aquilo que Jesus falou, daquele pobre que estava ajoelhado no templo, batia no peito e dizia: Pai, perdoai-me porque sou um pecador. E Jesus falou assim: esse saiu justificado. Ele se justificou diante da lei. Cuidado para você não atrapalhar explicações com justificativas. Porque explicações é muito fácil. Eu faço isso por causa de fulano, ciclano, beltrano, por causa do tempo, não. Porque fulano faz desse jeito, eu faço também. Isso tudo são explicações, mas não são justificativas. Então veja o que é que você está fazendo com seu livre-arbítrio do ponto de vista social no tempo espírita em que você está trabalhando. Porque isso reflete para você a sua maneira íntima de você viver lá fora. Do mesmo jeito que você é permissivo dentro da casa espírita, você é permissivo dentro da sua casa. Você é permissivo no seu trabalho. Porque aqui, que é onde você está trabalhando a verdade absoluta, você está sendo permissivo. Você está atrás de explicações baratas para justificar o simplismo com que a doutrina é passada para as pessoas. Então vamos pensar e refletir, para que a gente possa começar a fazer um pouco diferente e melhor. Senão o tempo vai passar. E quando a gente vê, vai estar do outro lado. E do outro lado a consciência da gente vai cobrar, porque da consciência ninguém foge, sabe? Então é assim que acontece. Eles estão sempre nos ajudando, sempre inspirando, sempre orientando, sempre mostrando o caminho do bem e da verdade. Mas deixam que as nossas escolhas sejam feitas por nós mesmos, sem nenhum caráter impositivo. Ele continuou falando. Informavam que se tratavam de novas técnicas, apelando para a necessidade de atualização do espiritismo, por se encontrar, alegavam, ultrapassados alguns de seus modelos, que foram muito bons para o século XIX e XX,
mas não, porém, para os dias atuais. Enquanto outros, ainda mais aturdidos, declaravam a necessidade de se abandonar na mediunidade, em face dos transtornos que produz e da impossibilidade de comprovar a autenticidade. Então, foi essas duas vertentes em que o simplismo, a superficialidade levou os trabalhos mediúnicos da casa. Um grupo dizendo que o espiritismo já estava ultrapassado, aquilo que Kardec fez. E outro dizendo que a mediunidade gerava transtornos e que não tinha como ser comprovada. Um partiu para essas técnicas modernas com o nome da apometria. Ele não fala no livro, mas eu tenho que falar aqui porque é isso mesmo. A gente está aqui para estudar. A gente está aqui para aprender. A gente não está aqui para faz de conta. Que será isso? Não, é apometria mesmo. E a apometria não é espiritismo. É algo que usou metade do livro dos espíritos e fez coisas aberrantes a partir daí. E a outra vertente é essa da medicina, do espiritismo sem espíritos. Uma outra vertente que quer trabalhar só a meditação, concentração, essas coisas, em que zero de comunicação mediúnica, sabe? A gente vê as coisas, olha, gente, quando a gente pega o livro dos Espíritos para ler, primeiro que você vai ver é Deus e os atributos da divindade. E um dos atributos é, Deus é imutável. Você já parou para pensar o peso dessa palavra? Isso quer dizer que os 10 mandamentos vai continuar sendo os 10 mandamentos até a imortalidade. Você entende quando Jesus falou, passará o céu e a terra e minhas palavras não passarão? Você dá para entender o peso do que é isso, gente? Dá para compreender que o que Deus manda é imutável, porque ali é um atributo da divindade. Os 10 mandamentos foram desenvolvidos pelo Cristo. O Espiritismo foi desenvolver de uma maneira mais ampla o que Jesus trouxe para a gente. É uma gradação de desenvolvimento e não de mudança, de mutabilidade. Entende isso, tá? Mas não, rapaz. Esses espíritos pseudo-sábios, o nome já diz, eles são pseudo-sábios, mas eles são de uma malícia, entende? Porque é uma coisa chocante, sabe? Porque aí chega dizendo, inspirando, não precisa fazer assim, é coisa melhor, tá? Então, a gente dá passos da maneira mais simples do mundo. A pessoa está sentada, você olha para ela olha para você e você abraça ela fluidicamente. Aí aparece uma pessoa e diz, não, a gente vai dar abraço por trás. Por quê? Alguém pode me dizer, por quê? Você gostaria de ser abraçado pelas costas? Você ficaria confortável desse jeito? São minúcias, são detalhes, sabe? Que vai chegando, vai se infiltrando, e aquela coisa vai se avolumando, sabe? É difícil a pessoa parar e pensar. Vou te dar um exemplo de Kardec. Quando o Dr. Demure morreu, que estava na revista Espírita lá. Tinha uma senhora que era uma médica que trabalhava muito com Kardec,
E ela é muito sensitiva, e era muito amiga dele. E ela tinha quebrado a perna. Eu não sei se era perna ou braço, mas tanto faz. Ou perna ou braço, está lá, estava quebrado, está entendendo? Então eles fizeram a sessão de mediúnica e veio a espiritualidade dizendo que ia fazer um tratamento de cura para aquela senhora que estava padecendo com aquele braço quebrado. E veio o doutor Demore, que fazia uma semana que tinha desencarnado. Imagina como era esse médico, né? Porque uma semana que desencarnou, já estava trabalhando no mundo espiritual desse jeito. Então ele tentou ocultar o rosto dele para que ela não o visse, para que ela não tivesse um choque sabendo que ele havia desencarnado. Fez lá, fez uma massagem nas pernas, botou perna para cima, para o braço, não sei lá. Eu sei que uma semana estava com o calostro já feito. E num vacilo dele, ela viu o rosto dele. Eu pergunto para você, ele estava trabalhando pelas costas dela? As coisas são tão simples, sabe, da doutrina. As coisas são tão objetivas, sabe? Nada melhor do que você olhar para a pessoa e a pessoa olhar para você. A gente tem que trabalhar de frente, sabe? O resto é firula. O resto é invenção. E te garanto, não é invenção da espiritualidade boa e amiga. É de qualquer outra coisa, menos isso. Então é assim que a coisa acontece. Aparecem pessoas que vai dizer, não, isso aí está ultrapassado, então a gente vai trabalhar pelas costas agora, tá entendendo? E aí vão mudando o que é simples, objetivo, o que é uma coisa sincera e honesta, em que a pessoa vai se sentir abraçada pela outra, entende? E isso predispõe a que a pessoa se sinta confortável e que ela abra o coração dela para aquilo que seu coração quer doar para ela. E o passe ter um resultado mais eficaz do que aquilo que você não está vendo. Você tira um órgão do sentido, que é muito importante para todos nós, e que deve ser usado em tudo para o bem que Deus quer dos seus filhos. Então não adianta querer fazer invenção, sabe? Seja simples, porque senão você cai nisso aqui, sabe? Como se os ensinamentos de Deus, os ensinamentos da doutrina ficassem ultrapassados. Jamais. Jamais. A doutrina é a base onde vai se assentar explicações e diversidade sobre esses princípios básicos que Deus nos mandou. Do mesmo modo que os 10 mandamentos é a base da justiça divina, ensinando ao homem o que ele não deve fazer. Do mesmo jeito que o Cristo é a base do amor de Deus, ensinando ao homem a trabalhar sentimentos e afetividades no caminho do bem. Pois é. Então que a gente pare um pouco e reflita. Porque a espiritualidade inferior vai fazer de tudo, para que gerem mudanças em princípios doutrinários. Porque as mudanças no princípio doutrinário vão fugir do caminho que Deus deu para os seus filhos. E se foge do caminho, eu estou criando encrenca. Eu estou criando perturbação. Aprenda a se manter no caminho. Segue a doutrina. Segue o que Deus mandou. Vai em busca dessa verdade. O duro é que o homem gosta de novidades, sabe? Ele gosta de novidade em tudo. É novidade num celular novo, é novidade numa roupa nova, é novidade num corte de cabelo novo, é novidade no óculos, é novidade. Ele quer novidade, tá entendendo? E como ele quer novidade, se os outros oferecem novidade para eles, aí é que eles vão de braçada. E é aí que está o auto-engano. Ganho secundário. Novidades dos prazeres humanos.
Você entende como que é a coisa? Dá para você perceber que você também é levado de roldão com essas novidades? Então que a gente seja prudente, olhe a doutrina, entenda a doutrina, viva a doutrina, divulgue a doutrina, porque é isso que Deus espera da gente. E é assim que a coisa vai acontecer. Porque foi assim que Jesus falou no sermão profético dele, está lá no capítulo 24 de São Mateus. Hein? Haverá falsos cristos que vão inventar coisas como se fossem enviados de Deus, trazendo novidades aqui para a terra. Esses falsos cristos que tem dentro das casas espíritas, sabe? Fazendo essas apometrias que são vertentes da doutrina. Fazendo esse espiritismo sem espíritos, que está saindo da doutrina. Fazendo essas mudanças de passes daqui, passes dali, longitudinal, rotatório, horizontal, vertical, sei lá o quê, só falta sair voando. Por trás, por frente, por lado, não sei. Não precisa disso. Passe é amor, afeto, coração, é fé. E você tem que ser transparente e sincero diante do outro. Cuidado para que a gente não caia nisso. Porque a gente também tem nossos pontos falhos. Quando a gente estuda essas 4 topes verdades que a espiritualidade inferior está trabalhando nos 4 cantos do mundo, a primeira coisa que a gente entende é que nós temos vulnerabilidade para cair ali. O importante é a gente estar vigilante para que a gente não caia. Porque falsos cristos vão vir. Falsos profetas que também vão seguir esses falsos cristos, vão estar aos montes por aí. E não é só na doutrina espírita, não. São nos outros templos religiosos. Imagina que tem irmãos nossos de outras religiões aí que tem mais de 2.000 vertentes. Imagina! 2.000 vertentes de coisas diferentes, falando do mesmo assunto, estudando o mesmo Cristo. Haverá fome e pestes. Estamos passando por isso, haverá guerras. A iniquidade será tamanha que a caridade de muitos se esfriarão. Haverá os anti-religiosos. E depois desses 6, a cada um que Jesus está falando, ele diz: e não pense que acabou. E não pense que acabou. Ele vai dizendo outro: e não pense que acabou. Aí quando chega no 6, ele diz: pois é. Quando isso tudo for banido, e o Evangelho do Pai ser divulgado nos 4 cantos do mundo, aí sim, começaremos um planeta de regeneração. A gente precisa superar essas coisas. Porque o trabalho é de cada um, é um trabalho individual, sabe? A gente pode trabalhar em grupo, colaborando, desde que cada um labore por si mesmo. É assim que a gente tem que entender. Senão a gente vai estar criando coisas em cima da verdade. E criações em cima da verdade, que não é a verdade, é a mentira. Quando Jesus falou: eu sou o caminho da verdade e da vida, que ninguém há de chegar até o Pai se não for através de mim, Ele convidou cada um de nós para ir em busca dessa verdade, porque a verdade é o próprio Deus. E a vida é a vida que não morre, que é a vida espiritual. Então que a gente pare, pense e reflita, para que a gente não entre no modismo dentro da nossa casa espírita. Porque o que as outras vão fazer é problema das outras. A gente tem que responder pela nossa. E cuidado, porque tem muita gente que é tão pueril, que entra naquela máxima, diz: para ser melhor do que pior, basta ser ruim, sabe? Tem gente que se compara pelo pior.
para satisfazer com sua ruindade. A gente não está tão ruim não, sabe? Porque fulano está pior. Vocês nunca viram falar isso? Será que vocês também nunca fizeram isso? Pensa. Porque é a lei do auto-engano. Para ser melhor do que pior, basta ser ruim. A pessoa para satisfazer na sua ruindade se compara pelos piores, sabe? Em vez de ir em busca de se inspirar nos melhores para trabalhar aquilo de bom que ele tem o dever de extrair dele, não. Ele se compara pelo pior. Em vez dele ter Jesus como modelo e guia, e muitos falam, mas Jesus é Jesus, quem sou eu? Ainda fala assim, de uma maneira bem, né? Quem sou eu? Você é um irmão de Jesus, só isso. Irmão que ele disse que ia amar para a imortalidade, que jamais ia se libertar do amor dele. Esse é Jesus. Agora você não quer seguir o amor dele, a opção é sua, sabe? Então, cuidado, porque esses modismos, ele está dando um exemplo aqui. Exemplo que vem, causa uma perturbação imensa. Muitos são desviados do caminho correto. Muitos se comprometem com a espiritualidade inferior. Ficam padecendo de obsessões para o resto da encarnação. Enquanto poderiam estar sendo bons trabalhadores, se tivessem pessoas que os alertassem, que chamassem para a responsabilidade. Outras vertentes vão surgindo. Eu trouxe para vocês aqui no mês passado uma delas, sabe? Então, são novidades que as pessoas gostam de ter. Com Deus, meu filho, aprende. Não vai em busca de novidade. Ele já está na nossa frente. Nunca Deus vai estar igual com você. Ele está sempre na tua frente. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jamais você vai ter um pensamento que esteja igual com Deus. Não vou nem falar melhor, é igual. Não dá, não dá. É inteligência suprema. Você entende o que significa essa palavra suprema? Ele está aqui, a gente vai estar sempre aqui. Ele é Ele, nós somos nós. Procure entender Ele, porque Ele é o caminho que eu devo seguir. O resto é firula, o resto é inferioridade. O resto são irmãos invejosos, que têm inveja do próprio bem. E por isso faz de tudo para levar cada vez mais irmãos que caem na puerilidade deles, sabe? Então a apometria já está indo embora. Outras novidades vão surgindo. Que a gente se pergunte, está surgindo alguma novidade dessa em nossa cidade? Porque se tiver, você vai ter que ir lá e cortar, sabe? Você sabe o que quer dizer não? Você alguma vez já disse não para você mesmo, para educar a sua inferioridade? Se você alguma vez já disse isso, você sabe o que significa não. E sabe o bem que ele te faz. Agora, se você nunca fez isso, você não sabe o benefício do que é um não. Quando Jesus disse, seja o teu sim, sim, o teu não, não, porque disso passa a te causa mal, é para você parar e refletir o que é que significa o sim, o que é que significa o não. Mas já chegou no nosso horário, a semana que vem a gente continua aqui. Muita paz a todos.
façamos nossa prece pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, interceder comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Abrir-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços pode ele encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Obrigada a Deus pela oportunidade de estarmos nessa noite reunidos em seu nome. Que possamos colocar em prática todo esse aprendizado no nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai,